Olá, mais uma vez aqui na República Popular das Letras. Hoje eu tenho a honra de receber o Reco do Bandolim, ex-roqueiro, um dos maiores instrumentistas de bandolim do país, foi presidente durante muitos anos do Clube do Choro e o filho dele atualmente é que dirige o Clube do Choro e a Escola Rafael Rabelo. Nós vamos conversar sobre o choro em Brasília. Reco, é um prazer recebê-lo aqui, firme e forte. ACQ, um prazer e uma alegria para mim estar aqui no seu programa. Eu queria somente fazer uma pequena correção. Sim. Você disse que eu fui presidente, eu continuo Você presidente. continua, não é o Neto? O Henrique é diretor da escola, Rafael Rabelo. Ele dirige a escola e eu continuo ainda. Continua na presidência. Não sou Fidel Castro, não, mas eu dou minhas cacetadas. Eu quase dando um golpe de Estado aqui. 30 anos, enfim, estamos aí. O Reco, eu já conheço a sua história há muitos anos e tal, e gostaria que você repetisse aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte: você é uma espécie assim de símbolo do chorinho. No entanto, você era roqueiro. Eu queria que você contasse essa sua história, pessoal. Olha, ACQ, é uma história curiosa, realmente. A gente sabe que Brasília já foi considerada a capital do rock, né? E não foi sem motivos. Você sabe que naquela fase, em 1969, aconteceu um festival nos Estados Unidos, Woodstock. Aquele festival foi um festival muito marcante para o mundo inteiro. Era um festival que tinha uma proporção menor do que teve. Teve uma proporção imensa. E eu me lembro que naquele festival foi um festival contra a guerra do Vietnã, a favor da liberação das drogas, a favor da liberação sexual. Me lembro que Jimi Hendrix fazia uma exibição onde ele apresentava o hino dos Estados Unidos, fazia bombas, aviões, era uma coisa fantástica aquela coisa. E nós vivíamos aqui no Brasil uma ditadura. A linguagem que a juventude escolheu para se manifestar, para se protestar, era exatamente as distorções das guitarras. E eu entrei nesse período, me encantei pela música, pela guitarra. Eu era um admirador do Jimi Hendrix, tanto que meu apelido ficou Jimi Reco, porque eu tocava o repertório do Jimi Hendrix. E aquela era a linguagem que a gente tinha para... Havia censura, havia... Então, era a linguagem do rock, das distorções, das guitarras, do protesto, né? Tanto que esse festival de Woodstock fez um sucesso muito grande. Acontece que também em 69, olha que coincidência, Gil e Caetano, que vinham encabeçando o movimento com Tom Zé da Tropicália, havia uma riqueza muito grande no Brasil naquele período, mas eles foram exilados, foram para Londres. E então abriu-se assim um vazio muito grande na música, aquele movimento que vinha muito forte, né? E esse espaço foi brilhantemente preenchido pelos Novos Baianos. Eu tenho uma gratidão ao grupo Novos Baianos imensa. Novos Baianos foi muito frequentado por João Gilberto. Então, ao lado de ter a guitarra de Pepeu Gomes, que era uma guitarra presente, a juventude toda vivia uma febre de guitarra por causa do festival, por causa da ditadura militar. Havia uma... Né? E Pepeu tinha aquela coisa da guitarra e João Gilberto chegou no Novos Baianos e fez a cabeça dos Novos Baianos, de Moraes Moreira, aquele violão de Moraes Moreira. Pepeu, então, botou guitarra no samba. O que aconteceu? Quando os Novos Baianos se exibiam com aquela guitarra fantástica, atraiu uma juventude imensa para os shows que eles faziam. Mas no mesmo show que Pepeu tocava guitarra, ele tirava a guitarra, pegava o bandolim e tocava um brasileirinho. De outra maneira, aquela juventude jamais escutaria um choro. Pepeu tocava brasileirinho, tocava Lamento de Pixinguinha, tocava Noites Carioca de Jacó do Bandolim. Então, foi uma espécie de volta para casa. O Pepeu, eu considero que esse grupo tem uma importância fundamental, porque ele trouxe, através da guitarra, sobretudo, mas foi ali que a gente pôde ouvir Ari Barroso, Assis Valente. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Quando é que aquela juventude, assim, que naquela época, iria escutar Assis Valente? Ninguém sabia quem era Assis Valente. Então, Novos Baianos, a minha história com o bandolim começa aí. Quando eu estava na Bahia de férias, já dando um salto, 72, 73, Novos Baianos acabou. Moraes Moreira começou uma carreira solo e ele se exibia no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, lá em Salvador, no ICBA, com Armandinho Macedo. E aí se apresentaram, eu fui ver esse show, eu estava de férias, jovenzinho,
E a última música do show que eles apresentavam era Jacó do Bandolim. Quando eu vi aquilo, eu senti que houve assim uma. Quando aquilo entrou em mim, eu digo: a minha música é essa, o Brasil é isso, o coração do Brasil pulsa aí, não é? Então eu fui conversar com ele, conversei com o Armandinho. Armandinho, o que é isso? O que é que você está tocando? Ele disse: isso é choro. Choro? Eu não conhecia o que era choro. Por isso que eu digo sempre que eu considero como um crime de lesa pátria. Você, brasileiro, uma terra rica como a nossa, com uma musicalidade fantástica, talvez o melhor produto desse país seja a música brasileira, e eu, um jovem baiano, não saber o que é o choro? Você tem uma tese muito interessante de que a cultura deveria ser um assunto de segurança nacional. Eu acho. Assim que eu tenho uma série de reservas e observações quanto aos americanos, mas de outra parte eles têm uma noção muito absoluta do valor da cultura. Então, quando você chega ali nos Estados Unidos e você vê que eles têm escolas, universidades de jazz, de blues, institutos, tem Berkeley, que forma músicos no mundo inteiro, e tem o jazz, que é uma marca de prestígio cultural para os americanos no mundo inteiro, e que gera riqueza, dólar, royalty. Não é? Eles têm essa noção, exploram isso muito bem, divulgam a sua cultura, divulgam seus artistas. Isso é a diferença entre hard power e soft power. A cultura é o soft power de qualquer país, não é? Pense o seguinte: se Pixinguinha tivesse o prestígio que Louis Armstrong teve nos Estados Unidos, seria o mesmo, o genial Pixinguinha, né? Então, eu considero que essa minha ida para a música, por isso que eu digo, mas, rapaz, se eu não tivesse conhecido os nordbaianos, por isso que eu penso num crime de lesa pátria. Quer dizer, como é que o Brasil, o Estado brasileiro, não se preocupa, compreendeu, em ter em sua cultura essa música que está na base de tudo, que é anterior ao samba, que é isso que nos dá caráter, é a nossa alma, assim, que é profunda, é o choro. Eu me lembro bem que aqui, uma vez, há muitos anos, Altamiro Carrilho, uma das primeiras vezes que ele veio a Brasília, eu convidei, eu pessoalmente, alguns estudantes para assistirem. A casa estava muito cheia, e eu coloquei os estudantes sentados no chão, próximo assim ao palco. E fiquei, assim, observando a fisionomia dos estudantes, à medida que eles iam tomando conhecimento do que estavam ouvindo, tomando conhecimento do seu país, da sua cultura. E eu via pela fisionomia como se estivesse se decompondo, assim, eles tomando ciência do que era deles. Que era deles. Você sabe que teve um período no Clube do Choro bem também no começo, quando eu assumi, eu via que a frequência do clube era uma frequência de pessoas mais maduras. Eu falei: rapaz, por que isso? Eu não posso compreender. E aí criamos um projeto que se chamava Caindo no Choro. O que é que significava isso? Eu comecei a convidar artistas e músicos que não eram propriamente do choro. Eu vou voltar a Pepeu. Pepeu, guitarrista. Mas eu sabia que na época dos Nordbaianos ele tocava choro, tocava guitarra. Eu liguei para ele e falei: Pepeu, quero te convidar para vir aqui ao Clube do Choro, mas não para tocar guitarra, para tocar bandolim. Tem anos que eu não pego no bandolim. Eu digo: mas eu gostaria de ver sua visão sobre sua abordagem, como é que você faz? E ele topou. Pepeu veio com bandolim. Então nós botamos Pepeu Gomes, Cai no Choro. Foi ao Clube do Choro uma juventude que talvez de outra forma não tivesse ido. E foi ver Pepeu e gostou do que viu. Pepeu tocando choro. Da mesma maneira eu fiz com Maurício Einhorn, da gaita, que toca jazz, toca... Maurício, quero ver você tocando. Mas você não sabe que o meu ambiente é outro. Eu digo: sim, mas eu quero ver qual é a visão que você tem sobre Pixinguinha. E assim foi. Maurício Einhorn, foi assim que eu fiz uma modificação do público do Clube do Choro. Hamilton Godoy, do Zimbo Trio. E assim sucessivamente. Eu comecei a pegar artistas que não eram propriamente do choro, mas que poderiam dar uma contribuição e enriquecer muito o panorama do choro. Você ter uma visão diferente. Aliás, assim, eu sinto que com o advento da Bossa Nova, e o Jacó do Bandolim, que está aí na tela, ele foi um adversário da Bossa Nova, porque a Bossa Nova chegou derrubando o choro. Foi assim que aconteceu. Então, os músicos de choro, por que os músicos de choro se isolaram? A explicação que hoje eu encontro, depois de ler muito a respeito e tentar compreender esse mistério,
O que aconteceu foi o seguinte: a Bossa Nova chegou de uma maneira avassaladora. A zona sul do Rio de Janeiro, o esquinho, os apartamentos, etc. E os suburbanos que eram do choro ficaram completamente de lado e fora da mídia, fora das emissoras de rádio. Então, o que é que os músicos fizeram? Eles se revoltaram com aquilo e se fecharam. Aqui só toca quem é bom. O choro tem muito isso, é o circo. Então, esse isolamento foi, a rigor, uma reação que eles tiveram à entrada abrupta da Bossa Nova, afastando eles completamente da mídia. Então, esse processo que nós fizemos foi um processo inverso. Eu comecei a chamar as pessoas, entendendo esse processo, para que essas pessoas dessem a sua visão, sua abordagem a respeito do choro. Ô, Reco, depois que você voltou da Bahia para Brasília, nessas férias, você foi atrás para estudar o choro e foi procurar Pixinguinha e ninguém sabia. Ninguém sabia. Era um negócio, a capital da República, eu volto ao crime de lesa pátria, tem várias razões que sustentam essa tese. Eu cheguei na capital da República do meu país, procurei as escolas, ninguém sabia. Eu queria estudar bandolim, não tinha como. Então eu tive que começar. Eu tinha um tio meu aqui em Brasília, Hermenito Dourado, que tinha uma coleção de discos do Jacó. Eu fui à casa dele, peguei esses discos, fui para casa, arranjei um bandolim com meu amigo, o maestro Ney Rosauro. Ney Rosauro. Ele que me deu o primeiro bandolim das baquetas. Ele tocava baixo, o Ney Rosauro, Rosauro. E ele tinha um bandolim em casa, me emprestou esse bandolim. E eu comecei em casa sozinho, sem saber como é que afinava o instrumento. Eu fiquei tão obcecado pelo choro que eu estudava de manhã, passei a estudar de noite e passava o dia inteiro sentado diante da radiola, com os LPs do meu tio, tentando entender. Só que a afinação que eu usava no bandolim era afinação de guitarra, as últimas 4 cordas, e não é essa a afinação do bandolim. A afinação do bandolim é a de violino, é mi, lá, ré, sol. Então eu fiquei ali, rapaz, penando. Chegava em determinados momentos que eu tinha alucinações. A minha mãe e meu filho, eu achava que a minha mão crescia, que a minha cabeça crescia, que a voz das pessoas ficavam, as vozes, aquelas vozes altas em cima de mim, porque foi uma coisa mesmo obsessiva. Eu me encontrei ali naquela coisa. Então foi um esforço, de maneira que quando eu cheguei da Bahia, depois dessa experiência, acabou os Nova Baianos, desse show do Moraes Moreira, eu meti na cabeça que nós teríamos que criar uma escola de choro. Eu procurei para saber se havia no Brasil, não havia escola de choro no Brasil. Eu digo, mas como não tem escola de choro? E esse esforço se deu da seguinte maneira: eu me dirigi ao Ministério da Cultura. Inicialmente fui pessoalmente lá e as pessoas disseram, não, já temos escolas de música no Brasil. Eu digo, mas não é isso que se trata de escola de choro. Choro é uma... Não, mas aí eu fiz um ofício para o Ministério. Para resumir a história, foram 4 anos de ofício, indo e vindo, e nada de se resolver. Eu aí resolvi ir à Câmara Legislativa. Procurei, fiquei 6 meses a seguir, falando com todos os deputados para ver se eles me davam um apoio para... E aí, depois de 6 meses, eu consegui aprovar o primeiro projeto da criação da primeira escola de choro do Brasil. Rafael Rabelo. Rafael Rabelo. Se deu esse nome Rafael Rabelo porque eu fiquei muito chocado com a morte precoce do Rafael, aos 32 anos de idade. Um gênio. Você sabe que quando eu assumi o clube, em 1993, o Clube do Choro tinha sofrido uma... Paralisação. O esgoto do Clube do Choro tinha estourado. E você sabe assim. Eu sei dessa história. E tinha ficado muitos anos parado, né? 10 anos, sofreu roubos seguidos, roubaram todos os equipamentos. Foi uma coisa terrível. Para reabrir o Clube do Choro, quando eu assumi, eu convidei Armandinho e Rafael, que estavam no auge. Eles fizeram uma dupla e faziam muito sucesso. Eu aí convidei os dois para virem aqui a Brasília, para o Teatro Vila Lobos, para eu fazer a arrecadação para limpar o clube, comprar um equipamento e retomar, porque o clube estava sob a ameaça de ser... O GDF queria tomar a sede, que havia outros grupos que queriam aquele espaço. Eu falei com o Rafael, eu falei com o Armandinho, eles toparam vir aqui a Brasília. Assim que eu vendi 1.300 ingressos pessoalmente do Teatro Vila Lobos, todos os ingressos. E aí fiz o convite a Armandinho, meu irmão Carlos Henrique me deu ajudas com relação à compra de passagem, hospedagem, essas coisas todas que tinham que ser feitas. E aconteceu, rapaz, uma coisa que eu gostaria de revelar. Mandei a passagem para Armandinho e mandei a passagem para o Rafael. Só que o Rafael vinha com a esposa. Na hora H,
Ele me ligou uns 2 dias antes: "Record, vai ser o aniversário da minha filha, mas como eu já me comprometi com você, ao invés de ir com a minha mulher, eu vou com a minha filha. Você troca a passagem, por favor?" Eu digo: "Perfeitamente." Fui à agência e fiz a troca. Bem assim que no dia do show, Armando chegava às 11 horas da manhã, eu fui, não tinha ninguém para trabalhar comigo. Eu fui até o aeroporto, peguei Armandinho, e Rafael chegava 1 hora. Bem, e eu aí fui dar uma volta com o Armando pela cidade. 1 da tarde, voltamos ao aeroporto. O Rafael não estava. Eu digo: "O que é que houve? Será que chega no próximo voo?" Não, não chegou. 2h30 da tarde, fomos ao hotel Heron, que eu tinha feito uma reserva lá. Ele não tinha chegado. Eu aí liguei para o Rio de Janeiro, pra mulher dele: disse: "Reco, olha, aconteceu um problema, eu acho que o Rafael não vai mais para Brasília." O show todo vendido, 1.300 ingressos, era nesse dia o show. Eu digo: "Mas o que é que houve?" O Rafael ficou muito aborrecido, porque ele foi até o aeroporto e a passagem da filha dele não foi trocada, tinha a passagem da esposa dele. Ele então ficou revoltado e disse que não ia mais para o Clube do Choro. Eu Ai, digo: ai, "Mas não ai. é possível." Eu aí comecei a pensar eu digo: "Que situação, todos os ingressos vendidos." E aí falei com o Armandinho: "Armandinho, o que é que vamos fazer?" Pegamos Choro Livre, fazemos um show, Choro Livre com o Armandinho, alguma coisa tinha que ser feita. Mas é essa aí, que lá para as 3 e tanto da tarde, chegamos no Hotel Heron, estava o Rafael lá, rapaz, ele estava usando uma barba pouco antes de morrer, isso foi pouco antes dele morrer. Ele em pé com a cara de réu. Eu tinha com o Rafael uma relação extremamente delicada. Ele morou 6 meses aqui, quando tinha 14, 15, 16 anos. E nós nos encontrávamos quase que diariamente para tocar. Os pais dele vieram para Brasília, nós tínhamos uma relação muito. Aquele gênio do Rafael. E aí eu cheguei lá, ele estava com a cara de réu, rapaz. Eu digo: "O Rafael", ele disse: "Marreco", primeira coisa que ele me disse, não esqueço: "Você é um grande bandolinista, mas um péssimo produtor." Mas ele falou isso em tom. Eu digo: "Mas, Rafa, o que é que aconteceu?" Eu cheguei no aeroporto, eu digo: "Não, absolutamente." Aí peguei: "Olha aqui, eu fiz a troca. Isso foi algum erro da." Ele disse: "Ô, Reco, e tem mais uma coisa, cheguei aqui no hotel, não havia reserva para mim." Eu digo: "Mas como não havia?" Caiu a reserva dele. Eu cheguei: Vem cá." Fui até a recepção, por gentileza, vim aqui pessoalmente, fiz a reserva." "Ah, o senhor fez a reserva, mas caiu." O Rafael olhou para mim e disse: "Vamos ao bar tomar um drink." Bem, aí subimos e fomos ali para o hotel. O ACQ, ele não tinha ensaio com o Armandinho. Em meia hora que a gente ficou ali, montaram um repertório, papapá, fizeram um show, foi um sucesso. Mas eu senti que o Rafael tinha ficado um pouco. E nós tínhamos combinado no dia seguinte ao show, um almoço lá em casa. E para o show foi um sucesso, as pessoas adoraram, casa lotada, enfim, prestei conta de tudo, fiquei com todo o recurso para limpar o clube, comprar e começar as atividades do Clube do Choro. Bem, e aí no dia seguinte, estamos lá em casa, eu com a Armandinho, o meu grupo Choro Livre, e o Rafael nada de chegar. 1 da tarde, 1h30, 2h30, eu digo: "Mas, rapaz", a Armandinho ligou para o hotel, e ele disse: "Olha, Armandinho, diga a Reco que eu só vou para a casa dele se ele vier aqui me buscar." Eu ia perfeitamente, peguei meu carro e fui até. Eu morava no Lago Norte, peguei o carro, fui buscá-lo, fomos para casa, foi uma maravilha. Bem, 6 e tanto da tarde, meu irmão Carlos Henrique tinha dito: "É, que eu queria que vocês fossem ao Piantela." Naquela época estava. E, bem, fomos eu, Armandinho, Alencar, Sete Cordas e o Rafael. E entramos no Piantela. Quando entramos, o proprietário disse: "Olha, quem está dentro não sai, quem está fora não entra." Estamos recebendo aqui Armandinho Macedo, Reco do Bandolim, e o Rafael. Isso vai ter um sarau aqui. Rapaz, fizemos um sarau lá no Piantela, sentado ali na mesa, um negócio assim inesquecível. Terminado isso, eu vou chegar no nome da escola. Acabado isso, já 11 e tanto da noite, você imagina, desde o almoço lá de casa, jantando, tomando um vinhozinho, a queima-roupa, o Rafael segura o meu braço e olha, ele estava do meu lado. Eu, a Cida, minha mulher, Armandinho, a Ângela, ele segurou no meu braço e disse: "Reco, do Bandolim, eu te amo." E me deu um beijo. E eu abracei Rafael, disse: "Rafa, eu te amo também." E dei um beijo nele. Bem, pouco tempo depois, eu estava em casa almoçando, quando veio uma notícia tenebrosa no jornal Hoje, que o Rafael estava envolvido com uma série de coisas de saúde e que tinha morrido. Nesse momento, e eu lhe confesso, com lágrima nos olhos, eu digo: "Olha, a escola vai se chamar Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo." Nasceu assim o nome da escola. É, é um segundo capítulo de Caindo no Choro. Exatamente, exatamente. Olha, É, uma coisa que eu queria dizer é que quando a gente discute o que é choro,
Evidentemente, a gente sabe que é um gênero musical, mas é principalmente uma maneira de você encarar a música. E sempre se pergunta como é que faz isso. É. E a escola, o Neto e o Dudu Maia, responderam fazendo esse manual do choro, que é uma preciosidade. Colocaram em letra de forma o que é o choro. Não é? Olha, você disse uma coisa interessante, assim, que o choro, ele começa, de fato, com uma maneira de tocar o que vinha de fora. Os gêneros da Europa, mazurcas, valsas, shots, enfim. Mas depois de tanto me envolver com o choro, isso eu estou falando de 1845 para cá. Você teve Anacleto de Medeiros, Joaquim Antônio da Silva Calado, Ernesto da Nazaré, Chiquinha Gonzaga, tanta gente, Patápio Silva, enfim. Na minha visão, foi Pixinguinha que, primeiro, como eu falei, havia no Brasil uma grande necessidade de liberalização de costumes. As danças no Brasil eram todas em grupo, quadrilhas. A polca sugeria a dança entre o casal. O homem segurava a cintura da dama e aquilo havia essa necessidade de liberalização de costumes e o ato de você segurar na cintura da dama, aquilo criou um frenesi, um interesse muito grande. Mas a polca era uma dança muito saltitante. Os mulatos, etc., foram amolecendo a polca, dando um sabor, uma coisa mais, um calor àquele negócio. Na minha visão, foi Pixinguinha que pegou a música do negro, a música do índio, a música que vinha da Europa. O Pixinguinha metabolizou isso tudo. E sim, o Pixinguinha, na minha visão, foi o cara que criou essa linguagem brasileiríssima que é o choro, que é fruto de toda essa... Então, tudo começa com choro. Quando o Henrique e o Dudu... desde que a gente criou essa escola, eu pedia para os professores se reunirem uma vez de 15 em 15 dias, porque eu sei que a linguagem do choro é uma linguagem oral, sempre foi. Quer dizer, as pessoas, é assim que se faz, é assim que não... Enfim, eu digo, olha aqui, eu queria que vocês começassem a se reunir de 15 em 15 dias para vocês fazerem uma troca de experiências. Cada qual tem a sua experiência, de onde é que você veio, como é... O Alencar tinha histórias fantásticas. Ele tinha uma história lá no Ipu, que ele me contava, que ele tocava com, ele chamava o velho, que tocava um acordeão e eles tocavam no bar a troco de jantar. Então, o jantar era uma travessa de macarrão, né? Então, eles tocavam a noite inteira e no final, o sujeito disse que vinha com aquela travessa do macarrão, ele pegava 3/4 e trazia para o próprio prato e 1/4 ele dava para o Alencar. E o Alencar disse que ficava muito revoltado e virava para ele e dizia, mas fulano de tal, os outros também gostam de macarrão. Ele dizia, mais do que eu, aposto, e pegava o resto. Senhor Alencar contando. Ele fazia uma graça disso aí, né? Mas aí eu pedi ao Henriquinho que ele fizesse o seguinte, e o Dudu, né? Que eles fizessem um apanhado dos 20 nomes mais importantes da história do choro, das pessoas que, na visão deles, e na nossa visão, fossem as pessoas responsáveis pela estruturação da moderna na música popular brasileira. Então, eles foram lá para trás e foram vindo até Tom, Ari e etc. Eu digo, aí eles começaram a ser quê? A se debruçar em cima das harmonias que essas pessoas... Por que a música brasileira soa como ela soa? Por que a música americana soa como soa? Eu faço uma palestra sobre o choro quando eu estou lá fora, dizendo o seguinte, que a música pode se transformar num divã sonoro da história. Você pode compreender qualquer povo pela música daquele povo. O Franklin Martins Sim. acaba de lançar o número 0, porque ele já tinha lançado 3 volumes, sobre a história do Brasil, desde o Império até o primeiro governo Lula, através da música. Perfeitamente. Pode ser o divã sonoro da história. Você pode compreender isso. Eles se debruçaram sobre harmonia. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? 90% em torno do nosso cangacioneiro tem caminhos harmônicos similares. Por que a música brasileira soa com música brasileira? Por esse motivo. Você vai na música da América do Sul, da América Latina, tem uma... Então, a música pode perfeitamente fazer o perfil da onde um povo. Uma vez a gente estava em Frankfurt, na Feira do Livro, um maestro alemão virou para mim durante um show e disse, vem cá, o que é o choro?
e que importância ele tem para o povo? Eu achei uma pergunta, assim, sem aviso prévio, uma pergunta um pouco seca. Eu digo, olha, maestro, ouça Pixinguinha, que você vai conhecer as nossas tristezas, alegrias, derrotas e, sobretudo, nossas vitórias, porque nós somos um povo fadado para vitória, para alegria. Se você ouvir Pixinguinha, você vai compreender perfeitamente quem somos nós. E eu acho que é uma definição muito boa mesmo, isso define quem somos nós. Se você ouvir Pixinguinha, então esse livro é um facilitador para os estudantes, porque ele mostra quais são os caminhos harmônicos da música popular brasileira. Você pode compreender perfeitamente a música brasileira se você tem esse manual aqui. Então, eu considero isso assim um ganho para a nossa escola e para os nossos estudantes, e especialmente é uma mão na roda. Eu queria voltar na história um pouquinho para que a gente percorresse muito rapidamente de como é que Brasília veio a se transformar de capital nacional do rock na capital nacional do choro, como você propõe. E aí, vou ter que esperar um pouquinho. Aqui nós estamos vendo Rapaz, doutor Arnoldo Veloso. O Veloso e o Six. Six, rapaz, todos o dois. Six. E foram eles que trouxeram para Brasília o Jacó do Bandolim. É verdade. Não é? E você conhece a história, né? Pois é, eu conheço, mas queria que você contasse aqui rapidamente para os nossos ouvintes. Duas grandes figuras. O doutor Assis, eu queria dizer, eu reconheço nele uma importância central para tudo isso que tem hoje, né? Porque o Six, ele era um sujeito, era um advogado muito bem sucedido, um homem inteligentíssimo, mas era um boêmio, como eu gostaria de ser e procuro ser. Eu não tenho absolutamente nada contra. E o Assis, a CQ, foi, sobretudo, um sujeito, rapaz, ele não profissionalizou o choro, entendeu? Ele não deu esse passo que a gente deu. Mas a grande importância que ele tem, ele foi um tremendo aglutinador. Ele não deixou o choro acabar. E tinha um detalhe desse nome dele, Francisco de Assis, Six. Carvalho, Six. Porque ele tinha 6 dedos. Nas mãos e nos pés. E funcionais. Todos. É verdade. Agora, no cavaquinho, ele não usava os 5 dedos, porque ele botava 2 dedos aqui. Mas o dedo dele funcionava e ele exibia isso. Ele tem histórias, rapaz, do Assis, maravilhosas. E o Arnoldo da Costa Veloso, esse sujeito... O Veloso era médico. Médico. E tocava bandolim, não era? Neurobandolim. Neurobandolim. Então eles trouxeram o Jacó para cá. O Jacó estava no Rio de Janeiro, entrevado em cima de uma cama com um bico de papagaio. O Jacó era um homem mal-humorado, sujeito muito duro no trato. E eles aí, rapaz, sem conhecer o Jacó, mas sabiam desse temperamento do Jacó, mas o doutor Assis era um homem de uma irreverência, mas ele tinha uma sorte, o anjo da guarda dele era um negócio impressionante, porque ele se metia em cada uma e nunca dava errado, sempre dava certo, é impressionante. Eles bateram na casa de Jacó, enfim, e a dona Adília, que é a mulher de Jacó, abriu a porta e disse, olha, nós somos 2 médicos de Brasília, ele é um advogado, né, que viemos em nome da música brasileira dar nossa contribuição científica para a pronta recuperação de Jacó do Bandolim. Aí mas falaram isso sério, a dona Adília ficou assustada e preocupada com o marido, foi até o Jacó e disse, olha, tem 2 médicos de Brasília aí que vieram especialmente, doutor Adília, vamos entrar com aquele vozeirão dele. Aí o Veloso é uma figura inteligentíssima, falava vários idiomas, mas um sujeito muito engraçado ele ia muito na onda do Assis, porque ele achava o Assis engraçado. Então era um negócio muito interessante, a convivência deles era muito interessante. Sem perder tem um episódio dos 2 na Rússia, num trem, e o Assis entrou num vagão que tinha uma moça e botou o negócio na cabeça, disse que era indiano, que lia a mão e pegou a mão das moças, e como o Veloso sabe falar russo, e o Veloso era o tradutor dele, inventando as maiores histórias, rapaz, e o Veloso dizendo...
Bem, aí eles chegaram no Jacó, o doutor Veloso fez realmente um exame dele e aplicou uma injeção na coluna do Jacó, não sei que injeção foi aquela, que levantou o Jacó, rapaz. Então o Jacó, 2 dias depois, estava de pé tocando bandolim e fez um sarau do Rio de Janeiro em homenagem aos 2 grandes médicos brasileiros. E fez, durante o sarau, ninguém falava um pio no sarau do Jacó, né? Se alguém falasse, era o Jacó, no começo do sarau, disse, olha, eu estou aqui recuperado, graças a esses 2 grandes médicos. Doutor Assis, por gentileza, qual é a sua especialidade? Ele disse ginecologista. Na cara, e o Jacó não gostou muito, mas seguiu em diante. E aí aconteceu o seguinte: o doutor Veloso, bem instruído pelo Assis, disse: olha, diga ao Jacó que o clima de Brasília é muito bom para ele. E o Veloso arranjou uma explicação científica e convenceu o Jacó de que ele tinha que vir para Brasília. E o Jacó começou a vir para cá e passava temporadas aqui para o gozo dos 2 que ficavam desfrutando do Jacó. E da cidade que começou a aprender com ele. Sim. Inclusive aqui, rapaz, o Jacó fez um choro pro doutor Veloso, que é um choro lindíssimo, que eu gravei pro sinal, que se chama Ternura. Choro, um choro lindo que fez. E aqui, ele fez, de coração, ele fez choros maravilhosos aqui em Brasília. Alvorada ele fez aqui em Brasília. Outro cara aqui do início, Avena de Castro. Querido Avena de Castro. Foi presidente do Clube do Choro, viu? E, inclusive, fez um chorinho, evocação de Jacó. De Jacó. É um negócio tremendo, lindo. O Jacó fez a gravação desse choro, né? Ele foi presidente, uma figura maravilhosa, encantadora. Ele é um dos raríssimos tocadores de citra no Brasil, exímio, né? Tocador de cifra. Eu não sei de onde é que ele tirou isso, mas tocava lindamente. Eu tenho uma... Eu tenho na memória uma que teve um final tristíssimo, né? Ele, enfim. Mas ele era o presidente da Ordem dos Músicos, E eu, rapaz, toco de ouvido assim, que eu nunca estudei música, né? E, enfim, o Bide, que era aquele flautista, que era também da Ordem dos Músicos, eu fui lá, eu precisava ter minha carteira, e o Bide, rapaz, deu uma encrencada, disse, você não sabe música? Eu, não, Bide, eu toco de ouvido, sou jornalista, não tenho tempo, rapaz, eu toco bandolim porque eu adoro essa coisa. Não, mas você, para você ter sua carteira, você tem... Eu até entendo que Bide queria que eu me... Não é? Mas ele fez rapaz, o Avena ouviu aquela história, entrou no ambiente e disse, ô Bide, quem tem carteira de ordem do músico é quem toca. O que é que você quer que o Eco toque? Diga que eu estou aqui como presidente para ele ouvir. O Bide, não, eu sei que ele toca, ele pode tocar tal show perfeitamente. Aí eu tô, pode usar a carteira. Autorizou, tem tive uma relação muito boa com ele. O Avena frequentava os saraus na casa da Odete nesses dias. Ela é outra pessoa que tem uma importância muito grande. Ela abria o apartamento dela na Asa Sul para os encontros, dos primeiros encontros do Clube do Choro, lá atrás, aos sábados, sábado à tarde, que o Avena, inclusive, acabou fazendo um choro, muito bonito. O marido da Odete Asseguet, que era um advogado, Geraldo, foi a pessoa que fez o primeiro estatuto do Clube do Choro. Ele fazia atas dos encontros, exatamente, né? Fazia ata dos encontros. Os encontros eram na sala do apartamento pequeno, ficava cheio de gente ali, rapaz. Uma lembrança maravilhosa. E a Odete, flautista francesa, se apaixonou pela música brasileira e toca como se fosse... Eu a entrevistei aqui. Aldete. Foi uma conversa maravilhosa, né, Henrique? Passa a próxima. Figuras importantes para o choro que você está apresentando aqui. Aí. Outro cara que rapaz, também... você conhece muita história dele. Também perdeu uma filha no Rio e veio para cá. Sofreu aquele acidente. Acidente do dedo. Não queria mais tocar, mas achou que aquele acidente foi uma reprimenda que ele recebeu. Conseguiu o implante e voltou a tocar desesperadamente. Fez um grupo aqui em Brasília com Hamilton Costa, com... Pernambuco do Bandeiro, com Carlinhos, e começou a tocar de novo, começou a fazer um programa ao vivo na Rádio Nacional, todo domingo ele ia tocar lá. Aquilo foi o que deu uma vida nova ao Valdir. Você trabalhava na Rádio Nacional? Trabalhei a vida inteira. A vida inteira? Antes... Até me aposentar. E estava nessas funções, cobrindo, acho que 13 rádios. 13 emissoras,
antes de assumir Eu tive que sair de tudo, né? Quando o doutor Assis disse que não ia poder mais ficar na presidência do clube, e saiu uma nota no jornal de que o Clube do Choro ia ser despejado, ele falou: Reco, você tem que assumir, se não assumir, você perde a sede. Eu aí, para assumir aquilo, eu não podia ficar com aquela função. Eu aí passei a ser um produtor e caí de cabeça. Tive algumas dificuldades em casa, mas graças a Deus. Henrique, o próximo, por favor. Você está selecionando as figuras, hein, ACQ, que foram Nem os todos. centrais. Alguns, né? Aqui Ah, é a antiga sede O Elmo do... Cerejo Favarias, que realmente cedeu, ele viu uma das nossas apresentações do Clube do Choro, e aí o Paulo Romano tem uma importância grande nisso, o Valci tem uma importância muito grande nisso. Foram eles que conversaram Era com no o subsolo. Era um subsolo, um vestiário do Centro de Convenções. Eu tenho uma partinha nessa história aqui, porque quem cedeu definitivamente o terreno para o Clube do Choro foi o Cristóvão. Cristóvão Buarque. Fizemos o Choro Legal. Isso era legal. E eu era o secretário adjunto de comunicação. Então, na solenidade em que se entregou a pelada para você, eu estava lá no Clube do Choro, sentado com o Paulinho da Viola. Ah, sim, rapaz, exatamente, estava presente. Com certeza, que coisa boa, rapaz. Apertar sua mão aqui, com certeza. Puxa vida. Estamos juntos nessa então, né, meu amigo? Juntos. Que beleza. A próxima, rapaz. Henrique. Que coisa boa. Você era o secretário adjunto, né, rapaz? Secretário adjunto com o Baga. Olha, rapaz. Aqui é o Clube Novo. Já é do Oscar. Projeto do Oscar Niemeyer, que agrega tanto o Complexo Cultural Escola. Complexo, a escola, clube. O clube. Foi um encontro maravilhoso com o Dr. Oscar, né, rapaz? Não é? Que generosidade. Nós que funcionamos assim, que durante 10 anos naquela casinha de madeirite, que era o almoxerifado do Centro de Convenções, que ficou ali, não é? Isso. Passamos 10 anos ali. Então, eu digo, a realidade ficou maior do que o sonho. A realidade ficou maior que o sonho. E aqui nós temos... Antes. Querido Rafa. Aqui nós temos você com o Paulinho. Rapaz, tocando com ele. O Paulinho, parente do Rafa, né? Sim, ele é casado com a irmã do Rafa. Exatamente. Olha, você veja como as coisas se encontram, né? Que coisa maravilhosa, rapaz. Olha aí, o querido Rafael. O Rafa, que dá o nome à escola. Sim, com o maior prazer. Rapaz. É a única escola de choro desse tamanho, né, no Brasil. No Rio tem também a escola portátil de choro, que já está funcionando. Agora, você sabe que o meu filho Henrique foi para Portugal para fazer o curso, o mestrado, e pouco antes da pandemia, ele estava às vésperas de criar uma sucursal da escola de choro em Porto. Estava tudo certo já. Mas quando as coisas estavam evoluindo, já tinha entrado em contato comigo. Eu ia também a Portugal, e aí veio o negócio da pandemia. Eu e meu filho, não fique aí. Esse pai, de fato, a coisa aqui está ficando... Ele aí veio para cá e suspendemos Mas já estava... Mas hoje você tem escola de choro em Paris, não é? Nos Estados Unidos, o movimento de choro que eles têm feito nos Estados Unidos é um negócio considerável. Eu tenho a impressão que hoje se faz mais coisas lá do que aqui. No Japão é um negócio impressionante. Nós vamos ao Japão em outubro. O Choro Livre. O Choro Livre. Muito provavelmente a Hamamatsu, a Tóquio, devemos ir a Filipinas, a Coreia do Sul, a Seul e a Hanoi, Vietnã. Que coisa ao Extremo Oriente para levar essa música, levar com o maior prazer. E você sabe que os japoneses, rapaz, eles para eles se apresentar, eu já falei para a rapaziada, eles são muito, exigem muito, eles são muito exigentes com a técnica, com a maneira de você tocar. Para eles eles têm que estar... Então eu digo, olha, rapaz, a gente vai ter que preparar um repertório. O disco que a gente está preparando para levar chama O Brasil na Palma da Mão. O Brasil na palma da mão. Ficou bom esse nome, né? Bom nome. Todo carinho. Vem cá, quantos alunos tem a escola de choro? Olha, antes da pandemia, nós estávamos com quase 1.200 alunos. Com a pandemia, a gente caiu para 320 alunos e agora já estamos com 740. E vocês admitem lá alunos de menininhos? Começamos agora musicalização infantil a partir de um ano. Um ano de idade, já estamos fazendo essa musicalização. Mas um dado a seguir que eu queria lhe dar é o seguinte: durante a pandemia eu fiquei muito preocupado, fiquei muito estressado e muito mesmo. Porque ali, vocês sabem, é uma família, né? Ali no Clube do Choro. Todo mundo, é uma equipe muito pequena e são pessoas... Os professores da escola entraram como alunos e são todos
amigos, se casaram, têm filhos. Então, assim, que ninguém foi dispensado. Entretanto, nós ficamos sem qualquer apoio, nenhum apoio. Ficamos com encargos assim, não tivemos assim, enfim, nenhum amparo, né? E tivemos que dividir uma dívida enorme de encargos sociais de mais de 200 e tantos mil reais, né? As contas de luz, de água. Como é que você funciona? Quer dizer, o clube sem funcionar, ficamos com a conta de 125 mil reais de luz. Então, isso tudo nós tivemos que ir atrás, dividir isso tudo em 60 meses. Isso me acendeu uma luz, por isso que eu fiquei muito estressado. As coisas aqui no Brasil podem, de repente, acabar. E ninguém faz nada. Colapsa. Porque não há assim. Quer dizer, eu considero que hoje nós somos um braço do Estado. Porque o choro é uma música, é a nossa cultura. E é isso que nos diz respeito. Quer dizer, qual é a graça que você tem ir, por exemplo, à Espanha? É você chegar a ouvir o flamenco, você desfrutar de uma culinária, você ter um povo diferente. Essas diferenças são fundamentais. É isso que faz a civilização. Você chega em Portugal, você ouve um fado, você come um bacalhau, você conhece a cultura, você ouve Fernando Pessoa. Quer dizer, nós não podemos abrir mão disso de maneira nenhuma. Das nossas características. É isso que faz um povo. Então eu fico pensando, rapaz, aconteceu isso. Essa escola e esse clube do choro não acabaram porque tem gente ali, não somente eu, pessoas teimosas que se expõem, que assumem compromissos altos. E a gente está aí com compromissos muito altos. Graças a Deus, agora fechamos aí um apoio com a Shell, não é, que vai nos patrocinar. A SCT agora está visivelmente como é que interessada. Esse apoio da Shell tem um nome, um novo programa, não é? Complexo Cultural do Choro. É um projeto que a gente criou esse projeto durante a pandemia e a CQ, levando em conta coisas que o Oscar Niemeyer me falou lá quando o primeiro encontro que eu tive com ele. Ele disse, olha, Reco, não abra mão da área externa do Clube do Choro. Ali você não tem vizinhos e vocês estão no lugar que chama-se setor de cultura. Você sabe que tem ali o Centro de Convenções, tem a Funarte, tem o Planetário. Então, é ali que tem que funcionar. Então, você tem ali uma área de convivência, que ele dizia, que é aquele pátio que tem muito grande, sustentado por 2 pilastras apenas. Então, você tem uma área muito grande. Então, esse Complexo Cultural do Choro, nós já começamos a fazer teatrinho para criança, mesa redonda para discussão, roda de choro, roda de samba com feijoada. A gente está fazendo diversas coisas fora do Clube do Choro. A gente quer transformar aquilo num ponto que, por exemplo, domingo, a família vá para ali com seus filhos, com suas crianças, assistir um teatro, ter um parquinho, ter uma roda de música, ter uma feijoada. A gente quer criar um polo sem vizinhos, que não incomoda ninguém com a música, não é? Então, a Shell, ela tem todo o interesse agora em ter uma presença aqui na capital e elegeu o clube. Nos procurou e disse, olha, a gente tem interesse, etc. Então fizemos uma parceria maravilhosa que já está em curso. Já está em curso. Por quanto tempo vocês fecharam esse negócio? Até janeiro, né? Até janeiro. Até janeiro. E agora a SCT, com certeza, se refeita. Já tivemos uma reunião, já tivemos uma conversa e ela, com 99% de possibilidade, vai nos apoiar no projeto desse ano ainda, centenário de Valdir Azevedo. Valdir Azevedo? 100 anos esse ano. E, rapaz, é esse ano? E você já reparou que não acontece nada. Se a gente não fizer alguma coisa, esse é o Brasil. País. Esse é o Brasil. Não, o que você está falando aí, SCT refeita, é que você está dizendo que ela ia ser privatizada, né? Sim. Exatamente. E não vai mais ser. Não vai mais ser, exatamente. É isso aí. Agora vai poder... Quando é que é o centenário do Valdir? Em 2023 ele faria 100 anos. Você lembra o mês? Não exatamente. Sei. Me parece que é janeiro, viu? Janeiro. Me parece que é janeiro. Então a gente está muito animado, porque é uma pessoa que tem uma importância central para o choro, para a música brasileira. Então vamos fazer uma homenagem a ele assim, de altíssimo nível. A gente pretende convidar diversos artistas que venham aqui a Brasília apresentar abordagens sobre a obra do Valdir Azevedo.
pegar toda a obra do Valdir Azevedo, convidar o Léo Gana, Léo, que queria que você abordasse tais touros do Valdir. E ouvir o Valdir pelo sax do Léo, né? Hamilton de Holanda, eu quero ouvir o cavaquinho do Valdir no bandolim do Hamilton. O Hamilton é outra cria do Clube do Choro, né? Hamilton, o pai dele foi presidente do Clube do Choro, Américo, inclusive faleceu, né? O César, que é... O César, 7 cordas. Irmão. Então, estamos agora numa fase, graças a Deus, eu acho que agora a coisa vai... Vai. Se Deus Henrique, quiser. próximo. Aqui nós temos o Choro Livre. O Choro Livre com a formação nova, né? Porque a gente já teve várias formações. Você sabe, que quando eu, em 1993, quando eu assumi a presidência do Clube do Choro, rapaz, eu tive que sair das funções, como eu lhe falei lá da Rádio Obras, e eu fiquei sem tocar bandolim, meu amigo, por 4 anos. Nossa! Porque eu tinha que me dedicar de corpo e alma, estava tudo muito de perna para cima, as pessoas tinham se afastado, eu tinha que dar uma dedicação integral, de fato, ao Clube do Choro. Passei 4 anos sem tocar. E aí, meu filho, rapaz, que estava começando, o Neto Henrique. O Neto de camisa vermelha, você... Valerinho, o Valerinho que é do pandeiro. Que é um multi-instrumentista, toca pandeiro, 7 cordas, cavaquinho. O Jorge, violão que de é 6 cordas. 6 cordas. E o Márcio Marinho. E o Márcio Marinho. Que é um genial, né? No grupo Choro Livre, ele é um solista de mão cheia, né? Um ele virtuose. Toca bar. Gravou um disco, você viu, né? Eu vi. É um virtuose, é um escândalo ele tocando cavaquinho, não é? E muito engraçado. Bem humorado. E salva a gente de cada situação lá fora no exterior, que você não tem ideia, rapaz. É? Ele com bom humor. Isso que eu ia falar de você, eu acho que a alegria, o bom humor, para mim, é um dos principais sinais da inteligência do ser humano. E você tem isso de sobra. Obrigado. Só dá gozadora aqui. Não. Aí, ó. Mais uma, né? Mais um Bahia. É isso aí, meu amigo. E você estava dizendo, então, que vocês estão com... Esse ano mesmo vocês já viajaram para vários lugares, né? Eles foram, mas eu não pude. Você não. Mas deve acontecer em outubro, né? Eu acho que eu estou com uma expectativa muito boa, porque eu sei que lá no Japão eles têm uma admiração muito grande pela música brasileira, uma admiração pela bossa nova, pelo choro. Eu já tenho notícias, já fiz pesquisa lá em Tóquio, tem vários grupos de choro, e é impressionante como eles tocam, eles sabem fazer igual. Quem foi? Parece que foi Pepeu Gomes, que estava em Tóquio, passando por uma casa de música, ele ouviu Pixinguinha e disse, meu Deus, estão tocando um disco de Pixinguinha. Quando ele olhou, era um grupo de japoneses, porque a ACQ, eles têm assim uma veneração pela aquela coisa perfeita. Então, eles pegam o disco e reproduzem exatamente como está ali, sem tirar nem pôr. Então, eles são caprichosos e gostam realmente do choro. Sabe, então, a gente tem uma expectativa muito boa. Um amigo nosso que já fez vários shows lá no Clube do Choro, o Antônio Carlos Bigonha, sim, grande pianista. Amigo comum, E é um grande bossa amigo. novista, é um sujeito assim muito legal. Ele fez grande sucesso no Japão e um crítico lá fez uma resenha do disco dele. No Japão, foi? No Japão, o disco dele ali com... Tinha ali o Dori Caymmi parece que fez os arranjos. Dori fez os arranjos, isso foi gravado em São Petersburgo, etc. Sim. E aí, o crítico falou assim, isso aqui é uma música muito bonita, etc. Bom para beijar. Boa definição. Beijinho. Muito boa definição. Isso já dá um chorinho. Você sabe assim, que eu tive agora no Rio de Janeiro há pouco tempo, rapaz, e eu sou muito amigo do pai Sérgio Cabral. Sou muito amigo. Sim. Biógrafo, etc. É uma pessoa delicadíssima, por quem eu tenho uma admiração enorme, um contador de histórias fantástico, conhece aquele Rio de Janeiro na palma da mão, muito querido ali no Rio de Janeiro. Toda vez que ia ao Rio de Janeiro, a gente se encontrava, ia no Marisqueira, ali no... E agora, você sabe que ele está sumido, nunca mais apareceu, dizem que ele estava doente, etc. Mas eu estive no Rio, rapaz, e aí fui ao Marisqueira sem ele. Quando acabei de almoçar, estávamos eu, Cida, o Henriquinho, etc. Eu digo, rapaz, eu vou ligar para o Sérgio. E liguei para ele. E ele atendeu. Olha! Uma pessoa veio ao telefone e disse, quem quer falar com ele? Eu digo, é o Reco. Ele aí, eu vi aquela voz dele lá dentro. Ele disse, aí veio o telefone. Eu digo, Sérgio, eu tô aqui no... Ele disse, vem aqui em casa.
E eu fui à casa dele, rapaz, fiz uma visita a ele, batemos um papo, fiquei muito feliz, sei que, porque o Sérgio está bem. Está, claro, alquebrado com tudo isso que aconteceu, não é? Enfim, mas ele está bem, está lúcido, eh, revivemos algumas histórias. Eu já o convidei para vir aqui a Brasília, ele conviveu com o Pixinguinha, conviveu com o Jacó do Bandolim. Uma das vezes que eu o convidei, ele veio falar sobre a vida do Jacó do Bandolim, e nosso grupo, enquanto ele falava sobre o Jacó, a gente tocava o repertório do Jacó. Foi um espetáculo lindo. Ele se gaba muito porque o Sérgio Bittencourt tinha um despeito dele muito grande, porque o Jacó adorava o Sérgio. Então, ele conta isso com muita... que o Sérgio tinha muito ciúme dele. Ele conta assim como quem não quer nada. Mas ele conta histórias maravilhosas, rapaz. Uma das quais, se você me Por permite, favor. ele disse que quando era do Pasquim, uma época dura, etc., ele foi preso, né? Sim. Ele e um amigo. E ele contou essa história. E o amigo fluminense, doente, ele é um cara que tem um bom humor como você, sempre, né? A história dele sempre permeia assim, uma história boa, uma história... Então ele disse que foram, rapaz, jogados no cárcere, né? Escuro, e com a ordem de que eles não poderiam dizer um pio. O carcereiro disse, olha, se disser um pio, é chumbo. Não pode dizer nada, escuro. Então ele disse que ficou ali, rapaz, durante alguns dias, já não sabia se era dia, se era noite, a comida vinha assim de qualquer maneira. E um belo dia, rapaz, ele tá ali com um amigo, quando um radinho de pilha estava acabando de... O amigo, como eu disse no começo, era um fluminense, assim, que, doente. E o radinho de pilha estava acabando de transmitir um jogo, Fla-Flu. Sei. E quando o sujeito ia dando o resultado do jogo, o carcereiro, rapaz, desligou subitamente o rádio. Ele aí, na mesma hora, ele contando, ele é uma figura. Ele disse que na mesma hora começou a rezar, pedir a Deus para o amigo dele, que era um fluminense doente, não ter o ímpeto de querer saber alguma coisa sobre o jogo. Porque o cara era um fluminense doente, ele queria. E aí ele parou, olhou assim, e ele também não podia falar nada. E ele começou a rezar, pedir a Deus, permita que ele que ele se contenha, e etc. Mas o amigo, rapaz, virou pro carcereiro, naquela escuridão, disse: quanto foi o jogo? Criou aquele... Mas o carcereiro era fluminense, e aí ele disse que a solidariedade da Fluminense, aí o carcereiro olhou para ele e fez 2-1, Fluminense. Aí ele ficou assim, aí o amigo, gol de quem? Cara, fulano e Beltrano, cala a boca, senão eu te mato. Ele... Quer dizer, eu quero saber, isso vai ser Fluminense assim, o cara correndo risco de vida, né, rapaz? 86 anos. Tá com 86 anos? 86 anos. Mas olha, rapaz, o Sérgio é dono de histórias maravilhosas. Ali naquele restaurante que toda vez que eu vou no Rio, também já fui ali com ele. Não no Marisqueira, não, no Fiorentina. Fiorentina. Que ali era frequentado por artistas, etc. Você sabe isso aqui? O Sérgio tem uma história que o Vinícius de Moraes era um sujeito... As pessoas têm que saber que o Vinícius não era bebida, eram os amigos, era a poesia, era a música, eram as mulheres. Quer dizer, era um conjunto de coisas que fazia aquele homem. E Elisete Cardoso era uma morena muito bonita, tinha um corpo muito bonito. E o Vinícius, rapaz, toda vez que eles iam para lá, com aquela turma toda, a Elisete sentava junto dele, que a Elisete era fã do Vinícius, e o Vinícius tomava um whiskyzinho, tomava outro whiskyzinho, etc. E ele começava a ficar, aí segurava no braço de Elisete, falava, Elisetinha, você tá tão bonitinha, não sei o que lá. E aquilo foi indo, rapaz, foi indo, uma vez, duas, três, quatro. E a Elisete tinha um namorado. Ela gostava muito do Vinícius, mas não para esse tipo de atividade. Ela tinha o namorado dela. Mas chegou num ponto que o Vinícius estava indo realmente muito... Ela aí ficou muito incomodada e procurou o Antônio Maria. O Antônio Maria. Que era também muito um amigo do Vinícius. E disse, pô, Antônio, o que é que eu faço? Você é amigo dele. Ele está fazendo isso com você? Então, da próxima vez que ele fizer isso com você, você faz isso, isso, isso e isso. Ela, vá por mim que isso vai resolver o problema. Aí, tá bom. Aí foi para lá, entendeu? Sentaram na mesa, como de sempre, o Vinícius começou a tomar um esquinho dele, e como de sempre, ele começou, Elisetinha, eu não sei mais o que fazer, você tá muito... Rapaz, disse que a Elisete, sem aviso prévio, deu um tapa na mesa, todo mundo olhou, Vinícius, o que é que você quer? Você quer ir para a cama comigo? Para não usar o termo próprio.
Aí Vinícius olhou assim, você quer ir pra cama comigo? Agora é o seguinte, vamos agora. Agora é o seguinte, eu gosto de fazer direito e muito. Vamos! Aí o Vinícius fez. Que é isso, Elisetinha? Que é isso, Elisetinha? Ai, de náusea. Que é isso, Elisetinha? Que é isso, Elisetinha? Nunca mais tocou no assunto. O Vinícius era o cara absolutamente. Olha, tem uma curiosidade aqui para te falar, que o Sérgio fez aniversário antes de ontem. Rapaz. Puxa vida. Antes de ontem? Antes de ontem, 27 de maio. Vou mandar uma mensagem. Manda uma mensagem para ele. Vou mandar, com certeza, rapaz. 88? 86. 86. Ele é de 37. Mas, rapaz, Tô vendo olha só, aqui, né? eu achei que ele tá muito bem, viu? Graças a Deus. Tá muito bem. Que isso é vida longa para aquele sujeito que tem uma história com o Rio de Janeiro muito boa, muito bonita a história dele com o Rio. Bonita. Não é? Com Cartola. Não, ele é um contador de causas. Biógrafo maravilhoso. Biógrafo não é, maravilhoso. rapaz? Genial, É, genial, genial. nosso carinho muito especial. Muito bem, muito bem. Poxa, Reco, Olha, nós tínhamos um compromisso de terminar em 1 hora, porque você tem um compromisso agora, logo em seguida. É verdade. E nós conseguimos. É claro que podíamos ficar aqui mais 3 horas. O choro tem história e nós também temos muito o que conversar, com certeza. Adorei participar do seu programa, muito divertido, muito legal. E quando é que a gente vai ouvir o programa? Semana que vem, Sim. até a terça-feira, a partir das 10 horas. Terça-feira. Acessa o... Eu te mando o link. Tá. Eu te mando o link. Fica Tá no bom. YouTube. Sim. República Popular das Letras. Perfeito. Tem a República Popular da China e tem a República Popular das Letras. Perfeitamente. Você tem alguma novidade aí nas próximas apresentações do Clube do Choro? Esse ano, por exemplo, um negócio fantástico. Eu vi lá a Rosinha Passos, a Indiana Noma. Sim, não é? sim. Eu estou muito entusiasmado com esse projeto que a gente começou agora, semana passada, Complexo Cultural do Choro, que é um projeto que tira, quer dizer, o clube sai um pouco ali do teatro e vai para a parte de fora, com o intuito de acolher a população. Crianças, jovens. Aquela roda de samba com feijoada é feijoada. fantástica. A gente está fazendo agora uma roda de choro também no domingo, que é muito interessante. O Choro Livre fica lá como base e convida os artistas. A gente espera que essa seja uma grande novidade que possa, de fato, agregar ali no centro, né? E como eu falei, que não tem vizinhos, não tem nada, a gente pode ficar muito à vontade ali, tocar. Quem souber tocar é roda de choro. Pode chegar, cheio com o seu instrumento, a gente se junta ali e senta a pua. Que ótimo. Ô, Reco, eu agradeço muito. Obrigado, meu. Eu também adorei conversar com você, viu? Desejo vida longa para o seu programa. Muito interessante. As pessoas que já foram convidadas, pessoas maravilhosas. Que coisa boa. Obrigado. Gente, assim nós terminamos mais um podcast da República Popular das Letras, dessa vez com o Reco do Bandolim. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Um abraço, minha gente.